A seguir, Hora da Notícia. Expo Direto Trijal 2018 começou com 500 expositores, 70 países e uma estimativa de mais de 250 mil visitantes. Na série de entrevistas sobre assédio sexual a mulheres, hoje nós vamos falar de um serviço que é oferecido de graça em Passo Fundo para atendimento a mulheres em situação de violência. Nossa convidada aqui no estúdio é a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, a doutora Josiane Petri Faria. Também é nossa convidada hoje, aqui no estúdio, a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF, professora Bernadette Dalmolin. Ela vai falar sobre um seminário que discute a extensão universitária. Hoje é terça, 6 de março, é hora da notícia. Responsável por 50% das exportações e presente em 25% do PIB brasileiro, o agronegócio é o setor que vem ajudando a melhorar a economia do país. Esta semana acontece em Não Me Toque, uma das mais importantes feiras do Brasil. Esta é a 19ª edição da feira que entrou para o calendário de eventos do agronegócio brasileiro como uma das mais importantes feiras do país e a mais internacionalizada. São 70 países presentes na edição deste ano e uma estimativa de superar a marca de 2017, que foi de 250 mil visitantes. Ao todo, são 500 expositores nas áreas de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal, animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços, tudo voltado ao campo. Além disso, instituições financeiras estão conveniadas para facilitar a negociação com o produtor rural. E todo esse otimismo foi refletido na cerimônia de abertura da feira, com a presença de muitas autoridades. Dentre elas, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, representando o presidente da República, Michel Temer, a senadora Ana Amélia Lemos, o governador do estado, José Ivo Sartori, e inúmeras lideranças políticas. Sartori destacou a necessidade de o Estado superar as diferenças políticas e ideológicas para voltar a crescer. Eu gostaria de dizer que a Cotrijal e todo o sistema cooperativo do Rio Grande encarnam sempre um gaúcho que valoriza a tradição e, ao mesmo tempo, é aberto para a inovação. Nossa terra é aqui, mas nosso horizonte é o mundo, inclusive demonstrado pela última viagem que foi feita entre os estados e o Ministério da Agricultura no Pará. Este é um exemplo de que há esperança, há futuro e há oportunidade para colocar todos os nossos produtos no exterior. O prefeito de Não Me Toque, Armando Carlos Ros, falou sobre o Pacto Federativo, que desequilibra a balança econômica entre municípios, estados e a União. O prefeito de uma cidade com menos de 18 mil habitantes receber um público em 5 dias em torno de 260 mil pessoas. Razão pela qual, com a má distribuição de renda entre União, Estado e municípios, andamos de chapéu na mão, de gabinete em gabinete, para que possamos construir uma estrutura capaz de receber a cada uma das senhoras e dos senhores. Por ser a capital nacional da agricultura de precisão, a Expo Direto Cotrijal foi elogiada pelo presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, Marlon Santos. Ele destacou a vocação do gaúcho para a agricultura e também reforçou a necessidade de se ter mais segurança no campo. Qual produtor se sente seguro com toda a sua família e com a família dos seus empregados e parceiros dentro da sua propriedade, isso pode ser assaltado a qualquer momento e não pode ter um estilingue lá, porque se tiver um estilingue, vai preso. A senadora Ana Amélia Lemos foi na mesma linha que o deputado, destacando a insegurança jurídica generalizada no país. A insegurança jurídica, que aqui foi referida pelo nosso presidente da Assembleia, Marlon Santos, ela não está só na impossibilidade de um agricultor
no longínquo da sua propriedade, correr o risco de vida por um assaltante, por um facínora que venha assaltar e não só tirar o seu patrimônio que ele construiu com tanta dificuldade, mas também tirar o maior patrimônio, que é a sua própria vida, não ter o direito a uma arma para se autodefender. No final da cerimônia, o ministro Eliseu Padilha parabenizou a feira pela inovação tecnológica, de negócios e pelo papel importante que o agronegócio representa no cenário econômico nacional. Sendo em número de visitantes, ela sendo superada por poucas feiras do Brasil, mas seguramente em negócios talvez seja uma das maiores, se não a maior feira de negócios do nosso país. A UPF marca presença na feira desde a primeira edição, com tecnologias e pesquisas desenvolvidas para o agronegócio regional. Quer seja na área de grãos, na área de produtos animais, na área da agropecuária, levando tecnologia nessas duas áreas, bem como na área das máquinas, através da nossa engenharia mecânica. Importante dizer que ao longo desse período, a Universidade completa 50 anos, ela está sempre presente, junto com o setor agropecuário, demonstrando como que pode impulsionar com inovação, com tecnologia, esse setor tão relevante para a economia nacional. O agronegócio é responsável por 50% das exportações brasileiras, está em 25% do PIB. E olha só, a cada 3 trabalhadores com carteira assinada, 1 é do agronegócio. Por isso que esse setor é tão importante para a economia do país. Só com os 13% de crescimento em 2017, o setor ajudou a tirar o Brasil de uma das mais sérias recessões de sua história. Por isso, a comissão organizadora está muito otimista para a Expo Direto 2018. A ideia é ultrapassar em 20% o que foi vendido no ano passado. Bom, e o primeiro programa Estúdio 4 inédito deste ano é sobre a Expo Direto Cotrijal. O programa vai falar sobre segurança, monocultura, políticas públicas e, é claro, sobre agronegócio. O programa vai ao ar hoje, às 11 horas da noite, com reprises amanhã, às 8 da noite, e na sexta-feira, às 11 horas da noite. Desde 2004, Passo Fundo conta com um espaço para atendimento jurídico e social de mulheres em situação de violência e, mais recentemente, da diversidade de gênero. Bom, é o projeto de extensão ProJur Mulher e Diversidade e é sobre esse serviço, que inclusive é oferecido gratuitamente à comunidade, que nós vamos falar hoje nessa série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana sobre assédio sexual às mulheres. Nossa convidada aqui no estúdio é a professora da UPF, doutora em Direito, coordenadora do ProJur, Josiane Petri Faria. Seja muito bem-vinda, professora Josiane, novamente ao UPF TV. E eu começo já lhe perguntando qual é a definição técnica e jurídica do assédio sexual. Pois então, o assédio sexual no Código Penal brasileiro, ele está no artigo 216-A e significa constranger alguém a qualquer favorecimento sexual, porém, no delito de assédio sexual, essa prática deve se dar no ambiente de trabalho e proferida sempre de uma pessoa hierarquicamente superior para uma inferior, ou seja, então alguém que tem poder de mando que assediaria algum imediato, né, ou alguma pessoa que trabalha consigo. Então, a capitulação, ou seja, o crime de assédio sexual só acontece no ambiente de trabalho. No entanto, as práticas de assédio moral, sexual, enfim, elas não estão restritas a esse dispositivo. Pois é, eu ia lhe perguntar, e aquilo que acontece dentro do ônibus, por exemplo, ou na rua, a gente não pode chamar de assédio sexual? Nós não podemos chamar juridicamente de assédio sexual, mas veja, não está incorreto chamar dessa maneira, porque dessa maneira é que nós entendemos, dessa maneira é que a vítima se sente. Então, qual é o problema aí? A falta de um dispositivo, a falta de um crime que fale dessa forma mais abrangente do assédio, porque o direito tem tratado desse assédio muito no âmbito civil, ou seja, aconteceu uma situação de assédio, existe um processo de natureza civil por danos morais, uma indenização, mas veja, isso não é suficiente a partir do momento que você vê situações realmente graves que acontecem em ambientes públicos e por vezes, né, proferidas por pessoas que a vítima
sequer conhece. Perfeito. Agora, dentro do ambiente de trabalho, é considerado, dentro desta situação que você nos apresentou, assédio sexual. Muitas vezes, a empresa mesmo pode resolver a situação, a gestão maior da empresa, tomando as devidas providências com relação ao assediador. Pode resolver, mas veja, nós temos uma subnotificação, ou seja, um número muito baixo de denúncias do delito de assédio sexual. Então, não é o suficiente você resolver no âmbito administrativo. Isso é muito grave, né? Futuramente as próximas convidadas vão poder falar que isso provoca danos, por vezes, irreversíveis à saúde da vítima. Amanhã, inclusive, a gente vai receber aqui no estúdio uma psiquiatra que vai falar sobre o aspecto emocional de quem sofre assédio sexual. Agora, professora Josiane, o Projur Mulher nesse contexto, desde a sua existência, tem muitos casos registrados de assédio sexual? Infelizmente não. Nós temos um número bastante reduzido, nós temos outras situações de assédio que nós não podemos chamar de assédio sexual, mas que entrariam em ato obsceno, constrangimento ilegal e, dependendo do caso, pode até se enquadrar como estupro. Mas nós temos uma subnotificação, um baixo número de denúncias. Isso nos diz exatamente o quê? Isso nos diz o seguinte, duas questões, né? Uma delas é a tolerância social à violência contra a mulher. E a segunda é a percepção equivocada ou errada, né? De que sem acontecer o toque é menos grave. Não é tão violador ou não é violência. É errado, porque também é violência de gênero. Então, há necessidade da denúncia porque existem outros tipos penais, existem outros crimes que protegem condutas como essa. Não é mais possível permitir que, porque a pessoa não foi tocada, você vai considerar como natural ou como ela deva se resolver sozinha. 87% das mulheres pesquisadas pelo IPEA dizem que já sofreram situações de assédio e que não reagiram no momento com receio, com medo de uma violência ainda mais grave. Então, ou seja, não existe condições de nós respondermos a um cenário de violência com outra violência. Nós temos que buscar ajuda nos órgãos de proteção e o Projur é um deles. Pois é, só para a gente concluir aqui, professora Josiane, para quem está nos acompanhando, no caso da necessidade de alguma denúncia, qual é a orientação, como proceder? Se esta pessoa deseja mais orientações, ela pode nos procurar diretamente. Mas, se ela quer tomar uma atitude imediata, ela deve buscar a delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher. E se acontecer fora do horário de atendimento, brigada militar, plantão da Polícia Civil e ainda o Disque 180. Tá certo. Obrigada, professora, pelas informações. Bom trabalho. Muito obrigada. Bom, e só para reforçar o que a gente já falou aqui, amanhã na série de entrevistas, nossa convidada vai ser a professora da UPF, mestre em envelhecimento humano, é médica psiquiatra do Centro de Referência em Saúde da Mulher em Passo Fundo, Bruna Chaves Lopes. Tá aí um tema que tá todo mundo falando nos últimos tempos. A Previdência, o futuro da nossa aposentadoria. É que um assunto tão complexo e que atinge a vida de tantas pessoas merece aprofundamento. Por isso, a UPF oferece o novo curso de especialização de Direito Previdenciário. Professora Edmara, me conta um pouquinho mais sobre essa pós. A pós em Direito Previdenciário e Prática Previdenciária tem em vista exatamente abordar temas atuais, como é o caso da reforma da Previdência, mas também outros temas que dizem respeito à vida de cada um dos cidadãos, ou seja, pensar o seu futuro, pensar em momentos em que a pessoa não está em condições de trabalhar e, portanto, precisa de um benefício previdenciário. Então, além de trabalhar esse tema da reforma, que vai ser bastante aprofundado, nós temos professores que dominam bastante esse tema no nosso corpo docente. A gente também aborda auxílio-doença, a questão das perícias e muita prática previdenciária. O processo administrativo previdenciário, ou seja, como encaminhar adequadamente os pedidos de benefício junto ao INSS, que é a autarquia que cuida disso, e também judicialmente. A gente ensina os alunos como fazer isso. A gente aprende com os alunos, aprende com os professores, que são professores que têm experiência prática também.
Perfeito, Pro, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais. Segue em meio período a paralisação das professoras da educação infantil do município de Passo Fundo. 80% das escolas aderiram à paralisação. São mais de 100 professoras que aguardam, muitas há mais de 5 anos, pelo pagamento do direito previsto no plano de carreira. Hoje já é o 8º dia de paralisação, já há um indicativo de greve, caso o assunto não avance. A Prefeitura de Passo Fundo iniciou na manhã de hoje as negociações só da reposição salarial com os servidores municipais através do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. A proposta oferecida pelo município é a de reposição de 1,64%, o que representa a média dos índices de inflação dos últimos 12 meses. Depois do intervalo, a gente conversa com a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários aqui da UPF, professora Bernadette Dalmolin. Nós já voltamos. E a Leão 13 de Passo Fundo ainda tem vagas disponíveis para alguns cursos profissionalizantes que vão ser oferecidos agora nesse semestre. Entre os cursos estão barbeiro profissional, iniciação à marcenaria e mini chefs kids. Para outras informações, é só ligar no número que aparece aí na sua tela. Viajar, conhecer novos lugares, uma nova cultura, aprimorar um segundo idioma e também fazer amigos. Essas são algumas das possibilidades que um intercâmbio acadêmico pode trazer. E a UPF está com inscrições abertas para 24 vagas de intercâmbio em 10 países. Ontem, uma ação especial foi organizada no Campus 1 aqui da UPF para divulgar os intercâmbios, como você acompanha aí nas imagens. Na lista de opções entre os países estão aí Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Itália, México, Polônia e Portugal. As inscrições vão até 28 de março e outras informações no portal da UPF, é upf.br. Os últimos dias do verão devem ser de poucas chuvas e altas temperaturas aqui no estado. Na região também não temos previsão de chuva para os próximos dias. Veja mais. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima não passa dos 28 graus. Céu encoberto para esta quinta-feira. A temperatura mínima é de 16 e a máxima alcança os 30 graus. E aí, como está o seu nível de inglês? A gente sabe que hoje em dia não basta só saber o básico dessa língua, tem que ser no mínimo fluente. Mas para isso a gente também precisa de ajuda de professores qualificados que nos ajudem a compreender melhor o contexto da língua. E para isso a gente apresenta o curso de especialização em ensino e aprendizagem da língua inglesa aqui da UPF. Professora Luciane, me conta um pouquinho mais sobre esse curso. Então, como você falou, a importância, né, da qualificação dos professores vamos dizer que o objetivo principal desse curso, né? Nós já oferecemos algumas edições e agora ele está reformulado e está aberto a pessoas graduadas em letras, mas também aqueles profissionais que de alguma forma se tornaram professores de inglês e são graduados em outra área que não especificamente letras. Nós temos então, como eu mencionei, a questão das abordagens, a questão do texto na escola, o ensino por gêneros, a parte de tecnologia, ensino de língua inglesa, o ensino para criança. Temos também a parte da literatura aliada ao ensino da língua inglesa. Temos a parte da pesquisa, que é importante, né? E acredito que essas são as abordagens principais. Beleza, perfeito. Pro, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais.
Salas temáticas e atividades que levam à reflexão sobre a extensão dentro de uma universidade. Bom, essa é a proposta do 5º Seminário Integrador de Extensão, um espaço que vai reunir bolsistas, professores, funcionários que fazem parte dos projetos de extensão aqui da UPF, para falar o quanto isso está na comunidade e o quanto a comunidade está aqui também dentro da UPF. Nós convidamos a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, professora Bernadette Dalmolin. Seja bem-vinda, Berna, mais uma vez à UPF TV. E a gente quer começar lhe perguntando o quanto a extensão contribui na formação de um aluno. Olha, a extensão é a dimensão da universidade que mais se relaciona com a comunidade, né? E que busca nesse espaço comunitário as demandas, os problemas que acabam vindo para dentro dos currículos, para dentro das experiências dos alunos. Então, é muito importante para o aprendizado do nosso aluno e também é muito importante para o resultado da formação que retornará à comunidade. Por isso, ela é intensa aqui na nossa instituição. Nós somos uma instituição de cunho comunitário e procuramos fazer com que todas essas experiências sejam vividas pelos nossos alunos. E o nosso seminário, em especial, ele faz parte do processo de formação dos nossos alunos. Então, é um momento de acolhimento dos nossos alunos, né? Dos alunos que estão chegando à extensão, dos alunos que também já têm uma vivência e retornam, dos professores, dos funcionários, dos nossos parceiros da comunidade que conosco desenvolvem esses projetos e nos ajudam tanto no processo formativo. É um momento de aprofundamento daquilo que faz parte da formação, da experiência, né? Que na verdade é o tema que nós vamos trabalhar nesse ano. Que é justamente a extensão como experiência de aprendizagem. Isso. Nós entendemos que a extensão, ela propicia algo muito intenso, diferente da sala de aula mais tradicional, diferente de um projeto de laboratório. A extensão, ela propicia o aluno desenvolver ações na vida real. A gente pode citar como exemplo, professora Berna, o assunto que nós falávamos há pouco aqui, o atendimento prestado pelo Projur Mulher e Diversidade. Há um problema na comunidade, a UPF, por meio de um projeto de extensão, consegue atender a estas vítimas da violência. Esse é apenas um dos projetos que a instituição tem. Exatamente, esse é um belo exemplo, inclusive nós utilizaremos o case do projeto Projur Mulher e Diversidade para ser trabalhado como exemplo de extensão, aproveitando também que estamos aí na Semana, né, Internacional da Mulher, vamos aproveitar a temática e teremos muitas outras discussões importantes, oficinas temáticas que possibilitarão aos alunos fazerem as suas escolhas a respeito daquilo que eles têm mais dúvida, o que eles gostariam de aprofundar. Todo o seminário, Thaís, é importante que a comunidade acadêmica e a própria comunidade geral saiba, ele traz os princípios da extensão. Desde a montagem do seminário, nós teremos um primeiro momento, que é o momento do café partilhado, do eco-brechó, em que as pessoas poderão trazer algumas peças para trocar ou para depois nós doarmos, né? Teremos também a libertação dos livros. Então, tem toda uma montagem, teremos exposições, toda uma montagem já calcada nesses princípios de convivência, de solidariedade, né? De partilha com a comunidade. Bom, todas as informações a respeito deste seminário você encontra no portal da universidade, é bem fácil, o endereço é upf.br. A UPF TV, é claro, vai estar lá também para contar um pouco dessa história. Professora Berna, muito obrigada pelas informações e um excelente seminário. Obrigada. Obrigada. Bom, essas foram as informações de hoje. Lembrando que esse programa tem reprise à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.